Podemos começar agora, então. Acabamos de começar a gravar, tá, César? Certo. Então tá bom, gente. Vamos oficialmente começar aqui. Em nome da Liga, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui acompanhando a gente. Agradecer muito ao César por ter aceito o nosso convite, que é o que a gente estava falando antes. A gente tem que correr atrás, mas a gente também é muito grato aos professores que entram nessa com a gente. E, bom, sejam bem-vindos e eu passo a palavra para ti, César. Pode começar. Beleza. Então, eu queria agradecer a Maria Luísa, que me convidou, né? A Liga de Medicina de Família e Comunidade, por esse convite, porque plantas medicinais na atenção primária é um assunto muito importante e ele é muito pouco, digamos assim, conversado e divulgado. Então, eu vou botar a tela inteira. Vai lá, meu querido. Então, duas reflexões eu sempre coloco. Por que não se coloca plantas medicinais, nem que, né, no currículo, não só da medicina, como da farmácia, em todas as outras áreas da saúde, também da agronomia e da biologia, sendo que é um método terapêutico utilizado por aproximadamente 80% da população, né? E não está no currículo. Por que isso acontece? É uma reflexão importante. Então, porque se nós formos pensar, entre aspas, racionalmente, seria muito importante para um profissional de saúde aprender planta medicinal, mesmo que ele não goste de usar planta medicinal, ser fitoterapeuta, mas sim porque as plantas medicinais podem ter interações planta com planta ou planta com medicamento. Então, o médico deve conhecer para ampliar sua cultura sobre a medicina e saber que possa haver interação entre plantas e medicamentos, tá? Então, nós de hoje é uma corruptela de uma expressão nós hoje, né? Hoje, o que é o mundo, né? Se a gente pensar, eu trouxe isso aqui que a gente usa, por que a gente usa tanto agrotóxico, se a gente tem estudos mostrando que não precisaria ser assim? O lixo, né, que a gente não sabe utilizar. Isso aqui aconteceu na Costa da Lagoa, e eu botei essa César, chargezinha aqui. posso Oi? só te interromper um pouquinho? A gente está Claro, vendo deve. ainda o teu primeiro slide só. Eu não sei se está passando, mas a gente só está vendo o primeiro. Então, como é que eu vou fazer aqui para começar? Para aí. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer. Espera um pouquinho. Como é que eu começo, então, a apresentar os slides? E agora, apareceu? O outro slide? Esse slide agora apareceu, de 80%? Não, agora não estás mais compartilhando nada. Como é que eu vou fazer aqui Tá, vamos lá nós de novo, gente. Não é fácil, né? Tá, e como é que eu fazer uma apresentação de slide? Tem algum comando que eu tenho que dar nessa máquina que não seja um de voz? Até onde eu sei, não. Gente, eu sou muito Como é que a gente ganso com passa esses... slide, então? Passando. Sim, eu sei disso. Apresentação de slides. Eu vou aqui na Professor, ali no apresentação de cantinho, ali slides. embaixo. Transmitir a apresentação de slides? É isso? Não, não é isso. O senhor pode colocar do começo ou do slide atual. Tá, e aí? Do começo aqui nessa tela, aqui do ladinho? Isso, daí ele vai ficar em tela Eu vou cheia. colocar do slide. Tá, e agora? Foi? Mudou para vocês? Não. Eu não sei No cantinho ali embaixo, ao lado de 83% do Zoom ali, ó. Ó, que pena para vocês. Como é que Você eu vou está fazer isso? colocando para apresentar uma janela ou a tela inteira? Eu acho que é a tela inteira, né?
Porque aqui não diz apresentar a janela. E se eu colocar assim, ó, assim, e agora? Tá passando? Não, Não né? está compartilhando. Caraca, meu. Eu não acredito nessa rapaziada. Porque quando eu coloco para compartilhar, eu tenho que voltar aqui para vocês. Voltar para compartilhar. Uma janela. Tá aqui. Compartilhei. Essa vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Tá, mas agora como é que eu vou continuar a passar os slides? Meu Deus do céu. César, eu acho que tu pode fazer assim, ó, deixa, em vez de botar em tela cheia, deixa assim mesmo e vai passando. Assim vocês estão vendo, ó? Sim. Tá. E Passa ele só agora? para a gente ver. Isso. Tá passando agora. Isso. Então me desculpe, tá? Vamos para Não, assim. imagina. Vamos na tela pequena mesmo. Não tem Então, isso que eu problema. estava mostrando para vocês, tá? O nós de hoje aqui é uma expressão, quer dizer, nós hoje. É uma corruptela, né? Que às vezes a gente vê o pessoal falar, os manezinhos principalmente. Então, é o estado do lixo, é essa desnecessidade. Isso aqui foi o que aconteceu na Lagoa da Conceição, que morreu muito peixe. Isso aqui é uma charge, né, dizendo isso, mas nesse episódio da Lagoa, que vocês devem ter ouvido falar, os peixes procuravam entrar pelo riozinho para escapar da falta de oxigênio. E por que o engenho, né, que está a serviço de um poder que fabrica todas essas coisas perigosas para a nossa espécie, que é armas químicas, biológicas ou atômicas, físico-químicas, e por que eles não conseguem resolver isso aqui, por exemplo, que é um esgoto, né? Então, também são pontos de reflexão, né, que a gente tem que ter. E essa vai ser a nossa era antropocêntrica, que o pessoal avalia que é uma das que mais vai haver extinção de espécies, tá? Então, esse é o nosso legado provado. Voltando aqui para nosso assunto, o uso seguro e adequado de plantas medicinais, ele tem várias condições para que seja atingido, né? Então, as condições do plantio, por exemplo, o terreno onde ele é plantado, se é perto de onde se usa agrotóxico, se é perto de estrada de um grande tráfego de veículos, se é perto de lugares contaminados por outros produtos biológicos. Porque a gente não pode nunca esquecer que o uso de planta medicinal sempre vai ser uma interação entre uma planta, um ser vivo, com muitas substâncias, e um ser vivo que está vivo ainda, que é o ser humano, com muitos receptores. Né? Então, vai haver uma ação farmacológica com vários tipos de plantas, ou para o bem ou para o mal. Então, a gente conhece muita planta tóxica, por exemplo. Né? E a gente sabe que a humanidade usa a planta há muito tempo, então a gente sabe que as plantas também podem ser seguras. Sempre tem que saber a espécie correta, né? Vocês vão ver, vou apresentar uma série de slides mostrando plantas com o mesmo nome popular, mas que são espécies diferentes, tá? Um profissional adequadamente informado é muito importante, porque eu já tive experiências. Por exemplo, eu entrei numa farmácia para comprar um remédio homeopático um dia e vi uma gôndola com plantas e fui lá ver. Lá e tinha um pacotinho de arnica, escrito Arnica Montana Verdadeira. E aí eu perguntei para a balconista, ela não sabia me dizer o que eu queria. Perguntei se tinha um farmacêutico, ela chamou a farmacêutica e eu perguntei, isso aqui é arnica? Ela falou, sim, é arnica montana, verdadeira. O senhor não viu o que está escrito no pacote? Eu falei, sim, mas a estrutura que está dentro do pacote não é a estrutura da arnica montana, porque... Aí eu perguntei para ela, tu estudou planta quando tu fez farmácia? Não, ela só fez farmacognosia, que eles estudam uma ou outra planta para ver padrões, assim, de como estudar as plantas e tal, né? É o conhecimento da planta. Então, ela não conhecia a arnica montana e nem o farmacógeno dela, que geralmente é a flor. E a flor da arnica montana, ela parece uma margarida. Então, e aquela estrutura que estava ali dentro, ela lembra uma outra arnica lá do cerrado, que é uma outra espécie. Então, vocês veem como isso também pode, né, trazer percalços porque não ser a espécie adequada. E o profissional também não for adequadamente informado. Os currículos também não têm o tema plantas medicinais. Ele deveria ter, exatamente porque
a população utiliza muito. Mesmo com o avanço da biomedicina, hoje, que as pessoas estão percebendo outras coisas, ainda existe um uso muito grande de planta medicinal, muitas vezes associado com medicamento. Sempre lembrar que o tripé terapêutico que nós sempre devemos levar em consideração é atividade física, alimentação adequada, e aí um esquema terapêutico que tu quiser, seja biomédico, seja planta, seja acupuntura, seja o que for. Porque uma noção que a gente tem que ter, né, é que o nosso organismo, ele trabalha contra uma condição adversa, que é o mundo, vamos dizer assim. Então, ele vai fazer funcionar tudo que ele vê que funciona. Por exemplo, se você não fizer atividade física, a tua tendência é ficar, quando movimentar um determinado músculo, num movimento que tu não costuma fazer, ele vai doer, né? Então, com o tempo, isso vai ficando pior. Então, sempre fazer atividade física e alimentação, independente do método terapêutico que tu vai sugerir para a pessoa, tá? E a gente lembrar que planta também pode causar efeitos adversos. E existem plantas muito tóxicas, existem plantas tóxicas para determinados indivíduos, e existem eventos que você, por exemplo, não espera. Por exemplo, uma pessoa que é alérgica ao amendoim. Isso existe, entende? Então a gente sempre tem que estar preparado para isso. Planta é um remédio, e ele também depende da dose correta para ele fazer o uso, né, adequado. Então, plantas na história da humanidade, né, quando eu falo disso, eu mostro 3 plantas para vocês, que são até hoje usadas na medicina. 2 são muito comuns aqui. Essa aqui, não sei se vocês estão vendo o meu cursor trabalhar, esse aqui é a 1000 folhas. Tá vendo, Maria Luísa? Estamos vendo sim, professor. Tá. Então, essa aqui é a 1000 folhas, é uma planta nativa da Europa e muito utilizada pela população. Ela tem até nomes fantasias, como Novalgina, Pronto Alívio, Dipirona, só que ela não tem nada dessas substâncias, Dipirona ou outras, aí dentro dela. É pelo efeito farmacológico, diminuir a dor. Então, o uso mais comum dela, né, é para dores, para gripes e resfriados. Ela tem também uma tendência a regularizar o ciclo menstrual, então você vai usar às vezes quando tem distúrbio desse tipo. Essa aqui é a camomila. Quem que não conhece a camomila, né? Uma planta muito utilizada também para cólica, para dores, para queimaduras, para amarelar o cabelo, às vezes, das pessoas. Então, ela tem muitos usos, e ela tem uma atividade anti-inflamatória bem presente, bem comprovada, e muitas vezes substâncias retiradas dela são incorporadas a cremes para facilitar a cicatrização, essas coisas assim, tá? E essa aqui é a efedra, que é a efedra cínica, essa é uma planta originária da Europa. Essas plantas foram descobertas em escavações de 60 mil anos, mais ou menos, atrás, onde existia resto de hominídeos, e que eles achavam, por ilação a gente acha que é remédio, porque ela é uma planta amarga e não comestível e não facilmente mastigável. Então, se pensa que ela tenha sido usada como medicamento. E essa aqui é a efedra, nós temos outras efedras nativas aqui da América, mas não tem uso popular, e essa planta também a gente não usa ela é usada na medicina chinesa, e dela se faz a efedrina e várias substâncias broncodilatadoras que são usadas até hoje, né? Então, vocês veem que nós somos um ser vivo, um animal, e nós precisamos ter esse meio ambiente íntegro para que a gente possa ser, digamos, um animal mais feliz, vamos dizer assim, né? Então, o começo das atividades dentro da universidade foi esse horto de plantas medicinais aqui, que já existe desde 1998. Isso aqui foi o início, aqui estou eu, ó, cavando o primeiro composto que chegou para nós recuperar o que tinha dentro desse quadrado aí, desse alambrado, que já existia uns 20 anos na universidade para vários projetos que não foram adiante. Daí a gente pediu, ganhou o espaço, eles acharam que a gente não ia conseguir ficar lá, e já estamos lá há 23 anos, tá? Então essa aqui é a porta, aqui nós temos uma planta chamada Mãe Boa, que também tem uso medicinal, e esse aqui é um garotinho que hoje é mestre em Química. Estava lá, filho da Shirley, uma grande companheira que ajudou a cuidar do horto e criou um site que se chama Plantas Medicinais, Horto Didático de Plantas Medicinais. Essa aqui eu coloquei porque
eu estava trabalhando na Costa da Lagoa uma época, e aí uma pessoa foi consultar por tosse, e eu perguntei para ela, naquela época a gente tinha para dar codeína para tosse e zipetrol, que são duas substâncias que podem causar, depois de um determinado tempo de uso, 2 semanas, uma adição, né? Então, eu perguntei para a pessoa, o que vocês utilizam? Ah, a gente usa a flor do mamão macho, que é essa aqui, ó. Por que ela... Na verdade, o mamão, ele pode ser hermafrodita também. Então, ele é chamado de mamão macho porque ele tem esse pecíolo longo, ó, e ele vai dar a flor e o fruto aqui. O mamão fêmea, que não é chamado assim, é chamado só de mamão, é só o mamão macho que leva o epíteto, né? Mas é porque não existe mamão macho e fêmea, é porque ele tem um pecíolo curto, né? Então, isso aqui, claro, é uma comparação com o homem e a mulher, né? A mulher tem o ovário dentro do abdômen e o homem tem o ovário no saco escrotal, né? Então, a população, às vezes, por essas características, dá o nome ou não a determinada planta. Essa aqui que eu ia falar para o Armando é um exemplo de plantas que existem aqui no nosso meio. Esse aqui, ó, é a malva maçã. Então, junto com a história que eu conto para você do mamão macho, é uma maneira de como a gente recebe as informações. Então, a gente tem que ter um ouvido para as coisas que as pessoas falam, de preferência, sem julgar. Eu digo assim, por exemplo, eu boto esterco de vaca no umbigo do meu filho. Não, a senhora não pode fazer isso por causa disso, 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 daquilo. Eu tomo um chá de 1000 folhas para abrandar minha dor de cabeça. A senhora usa há muito tempo? Há bastante tempo. Lhe faz mal? Não. É uma coisa que pode ser adequada. Vocês entendem quando eu digo ouvir a população? Claro, a gente não perde o critério crítico das coisas, entendeu? A gente só ouve. E isso não custa muito. Mas então, eu conheci essa aqui que eles chamam de malva maçã. E usam para quê? Para dor de garganta, amidalite. Essa aqui é chamada pela população de malva cheirosa. E as pessoas usam como se usa a malva, gargarejo, vulvaginites. Ela tem uma folha recortada, ela tem um cheiro assim de substância parecida com substância de limpeza. Até tem uma história engraçada, que uma vez tinha, no tempo que os alunos de medicina iam mais na disciplina optativa, tinha 2 alunos, um casal de alunos na aula, daí o menino disse assim, olha só, tem cheiro de sabonete de motel. E a namorada dele perguntou, mas como? Que motel? Daí foi aquele... Mas acho que saiu tudo bem depois. E essa aqui é uma planta que a gente não encontra plantada aqui, ela é de origem africana, chamado Pelargonium sidoides, e que se vende um produto aqui para dor de garganta, essas coisas também muito comum que as pessoas utilizam. Foi assim que eu cheguei a ela, através do nome do remédio que é vendido aqui. Certo? E essa planta aqui, eles fazem um perfume que eles chamam de gerânio, que é um perfume, pelo que eu ouço as pessoas falar, bem comum e bem famoso, muito utilizado pelas pessoas. Aí eu trouxe a malva. Né? Por que a malva? A malva foi uma das plantas, das primeiras plantas que eu encontrei aqui, e que a pessoa da costa usava muito, essa malva aqui, ó, a malva pauliflora, que tem a flor pequenininha em relação à folha. E essa planta ele chamava de malva de dente. Então usava para afecções de boca em geral, também para afecções vulvovaginites, para infecções urinárias. Ela é uma planta que tem bastante mucilagem, então ela é uma planta muito boa para fazer lavar ferida, fazer curativos, lavar machucados, essas coisas assim, tá? E essa aqui é a malva silvestre, que nós encontramos ela só em farmácia, porque ela é uma planta que ela é introduzida, nativa, e ela não costuma, que nem a malva parviflora, todo ano ela tem um ciclo anual. Então, todo ano ela vem, nasce, reproduz, aí a semente cai ali, o ano que vem ela vem no mesmo local. E essa planta, então, as pessoas colhiam ela antes que dê uma ferrugem nela, para guardar ela para usar durante o ano, tá? Então, a malva parviflora. E essa aqui você só encontra geralmente em farmácia. A gente até planta, ela dá um pé, mas às vezes ela não tem uma reprodução espontânea, tá? Eu coloquei essa malva crispa também, para vocês verem que existem outras malvas que eu não coloquei aqui, como malva verticillata, que são malvas mesmo, tá? São malváceas. Diferente dessa aqui que tem o nome de malva cheirosa e malva maçã, mas que são geraniáceas. E vocês veem que tem a flor delas, vocês estão vendo aqui, essa aqui tem 5 pétalas, ó, tá vendo? E essa malva
essa malva aqui, ó, também tem 5, e é muito parecida a coloração, ó. Por isso que eu acho que as pessoas acabam chamando também por um nome parecido, tá? Bom, essa planta aqui é uma planta... Quem de vocês não conhece essa planta, gente? Né? Então, a Marcela, ou a Marcela, é uma planta muito comum no sul do Brasil, né? Eu estou falando, quem é lá do norte, não sei se tem alguma, talvez não conheça, mas quem é daqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul sabe que uma época do ano, geralmente na época da Páscoa, essa planta é coletada e guardada o ano inteiro para usar como remédio. Existe um uso muito intensivo dessa planta, então ela é uma planta que é usada para dor de cabeça, para distúrbio gástrico, assim, quando bebe ou fica mal do estômago. Eles fazem travesseiro para dormir com ele, para ter bons sonhos e não ter insônia. Ela tem um leve, não é tão tranquilizante como outros, mas ela tem um leve poder, assim. Pode ser usado em uso externo para machucados, ferimentos. É uma planta que eu uso muitas vezes quando a pessoa tem herpes, como um coadjuvante no tratamento do herpes também. Então, é uma planta muito interessante, tá? A gente tem que ter muito cuidado, porque é uma planta, como ela é uma capoeira, né? Ela é muito extraída todo ano, a gente tem que cuidar para ela não sofrer, né, um desaparecimento, porque além da exploração que se faz a agricultura não consorciada, não se deixa crescer as plantas, etc, etc. Então, é uma planta que a gente tem que proteger e cuidar, porque ela é um bom remédio. Eu acho que eu vi uma pessoa ou outra referir que teve um efeito adverso com ela. Claro, por exemplo, a Mil Folhas também é uma asterácea, e a Marcela também é uma asterácea. E essa família asterácea tem um tipo de lactona sesquiterpênica em comum, que pode, em indivíduos sensíveis, causar alergia. Então, a gente sempre tem que também ter isso, né, como uma noção de que pode acontecer. Aqui nós temos um grupo de plantas chamado espinheira santa, que vocês devem saber. Então, por que ela é espinheira santa? Né? Porque tem um espinho na folha. E aqui nós temos várias espécies. Essa aqui, a Maitenus ilicifolia, o gênero dela agora mudou para Monteverdia. E essa aqui também. Então, são duas plantas da mesma do mesmo gênero, da mesma família, do mesmo gênero, que tem outras plantas também dessa mesmo gênero, que são também plantas medicinais. O uso principal da espinheira santa, dessas duas aqui, é para tratar dor de epigástrica, tá? Então, para azia, má digestão, úlcera. Ela também é usada para afecções de ferimentos, feridas, lavar feridas. É uma planta que tem muito pouco estudo, então ela pode ser uma planta que vai desenvolver muitas outras, digamos, possibilidades terapêuticas. É uma planta que as prefeituras podem comprar com verba da Anvisa, do Sistema Único de Saúde, por ser uma planta validada pela Anvisa, apesar de que faltar muita coisa para ter uma validação muito clara. Essa planta é não indicada ao uso em mulheres que estão amamentando, porque algumas fontes dizem que ela diminui o leite, então é melhor não usar. E o uso de planta em grávida também tem que ser feito com muito cuidado, porque a gente tem poucos estudos. Então, o uso de chá para tratar mazela em grávida tem que ser bem cuidadoso, vamos dizer assim. Nós temos outras espécies, todas elas são do Brasil, da Mata Atlântica. Essa aqui, a sorócia, é a única espinheira santa que a gente conhece pela folha, porque ela tem essas nervuras aqui, ó, bem salientes, e aqui, ó, chama nervura coletora. Então, porque vejo muito dela, se tu me der uma folha dela, eu vou dizer que é a sorócia, tá? Essa aqui é outra planta chamada Zolerna ilicifolia. Eu mostrei aqui a inflorescência dela, porque as outras todas têm... Essa aqui tem uma florzinha bem pequenininha, essa aqui também, essa aqui tem... Aqui não sei se aparece, isso aqui é a inflorescência dela, e essa aqui é bem vistosa. Essa aqui é uma leguminosa, também chamada de espinheira santa, porque tem espinho na folha, também utilizada. Eu me lembro que ali na Bacia da Lagoa, tem várias espécies dessa aqui, e quando eu trabalhava na unidade de saúde da Lagoa, uma época, sempre em cima da geladeira da unidade, tinha 1 ou 2 galhos dessa planta
que as pessoas utilizavam e davam para os clientes da unidade utilizar. Então, vocês veem que dentro de uma unidade de saúde, né, em que tinha médicos, tudo, muitas vezes quem fazia a receita ou indicava eram as outras profissionais da unidade que às vezes conhecem muito mais sobre plantas do que os profissionais formados na escola do terceiro grau, vamos dizer assim, entende? Então, vocês veem como é importante a gente aprender planta, porque as pessoas utilizam bastante. E eu, assim, ó, eu particularmente tenho visto muitas pessoas preferir utilizar planta, às vezes, do que outros tipos de medicamento, por se adaptarem bem ou por coisas que a gente não, digamos assim, não consegue entender bem ainda, porque a gente não tem, né? Eu, por exemplo, não tenho uma grande experiência nisso, porque eu aprendi planta depois de formado médico. Mas eu sei que eu uso elas e a recepção é bem favorável, tá? Então, essas são as espinheiras santas. E nós temos ainda lá no horto uma noz macadâmia, nós temos uma espécie chamada marrônia, que eu esqueci de colocar aqui, que foi, um dia, tem uma médica colega, nossa colega, que era aluna, que agora é médica, já 2 anos formada, ela estava lá em Doutor Pedrinho, estava trabalhando na unidade de saúde, e ela fazia uma coisa que vocês, quando forem médicos, podem fazer, que é a roda do chá, uma vez por mês, em que pede para as pessoas que você vai trabalhar trazer os espécimes para você te inteirar de que outras plantas as pessoas estão utilizando além dos medicamentos. E aí apareceu essa marrônia, tá? Como espinheira santa, porque ela tem um espinhozinho na folha. E eu tenho plantado no horto, porque uns 10 anos atrás chegou um senhor perguntando para mim, isso aqui é uma espinheira santa? Né? E me deu a muda e eu plantei, está lá até hoje, essa marrone. Então, ela não é uma espinheira santa, mas ela tem uso medicinal. Mas por ter espinho, levaram lá para a gente. E no horto eu tenho uma noz macadâmia, que tem uma folha longa, com espinhos, e que eu deixei bem na entrada de uma lamidezinha que eu tinha de espinheira santa, para as pessoas verem e perceberem que não basta ter espinho na folha para a gente identificar uma planta. Então, a identificação de uma planta passa por você vê-la, palpá-la, cheirá-la e mascá-la, se for possível. Então, tudo isso vai formar um conjunto de informações para você reconhecer mais facilmente as folhas, tá? Eu sei que não é fácil esse assunto, mas é possível, porque se a gente lê, a gente aprende. E se a gente observar as pessoas, a gente aprende bastante. Depois nós temos a família das cidreiras, que eu botei só 4 das diversas que nós temos, tá? Porque eu achei que ia ficar muito slide e daí ia tomar muito tempo da nossa conversa. Mas, para que são usadas as cidreiras? Geralmente são plantas usadas como ansiolíticas, né? E eu me lembro que uma vez um professor me falou assim, eu fui lá para o interior, e ele costumava usar, segundo ele me falou, um remédio para dormir, e o pessoal falou para mim não usar o remédio, que eles iam me dar um chá, e fizeram um chá para ele, que tinha capim-limão, erva cidreira e tal, e ele disse que foi uma noite bem tranquila. Então, é uma possibilidade, porque antes da gente usar, por exemplo, um benzodiazepínico, uma coisa, numa ansiedade que talvez você não precise usar esse remédio, você pode usar as cidreiras, você pode usar a flor do mamão macho, você pode usar a flor do mamão macho, desculpa, a flor da laranjeira, a folha da laranjeira, todos são remédios usados para ansiedade pelas pessoas quando tem uma crise, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, a atenção primária à saúde acontece dentro da casa das pessoas, né? A gente acha que é na unidade de saúde. Não é. É dentro das casas, os vizinhos, etc, etc. Bom, aqui nós temos essa aqui, ó, que é o chamado cidrão ou cidró, o nome botânico é Aloysia trifila. É uma planta originária dos Andes, também chamam de verbena, às vezes. Ela era usada como perfume, agora não é usada mais porque ela pode causar fotodermatose com a luz solar, né? Claro, fotodermatose com a luz solar. E é uma das plantas, então, usada para recreativo, toma no chimarrão, que os gaúchos tomavam muito. Então, cidró ou cidrão, uma planta originária dos Andes. Essa aqui é a Melissa officinalis, guarde bem o nome, tá? Conhecida como erva cidreira, ou cidreira. Essa planta é usada, e se produz dela um produto fitoterápico chamado água de melissa, então vocês têm que lembrar que é da espécie Melissa officinalis. Ela é usada para gripes e resfriados, ela é um produto para ansiedade, ela pode ser usada em ferimentos que nem mastite, ela pode ser usada também como coadjuvante em tratamento de herpes,
tá? Tu vai usar lá o que tu quiser e ela pode fazer compressa sobre a área afetada, pode fazer compressa em mastite de mamãe que está amamentando, tá? Então essa é a erva cidreira. Será que eu esqueci alguma coisa dela? Ela não costuma dar flor aqui no Brasil, e para tu continuar tendo ela, você tem que fazer a divisão de tosser, tá? Então, melissa, erva cidreira, melissa officinalis. Essa aqui é uma planta chamada Lipia alba, é o nome botânico, que tem dois nomes populares aqui na nossa região. Um deles é melissa e o outro é salva do Rio Grande ou salva da gripe, tá? Então, é uma planta usada para quê? Para distúrbios de humor, para gripes e resfriados, certo? Então, ela tem bastante uso popular, bastante conhecida, tá? Então, a espécie salva do Rio Grande, essa aqui é a espécie ou o quimiotipo chamado de melissa, que tem a folha pequena, tá? E eu não trouxe a salva, que tem a folha maior. Mas elas são fenotipicamente, se apresentam diferente também, além do cheiro, tá? E essa planta pode ter outra coisa muito conhecida que se chama quimiotipos. Ela pode ter até 8 ou mais quimiotipos diferentes. Ou seja, por exemplo, se ela tiver mirceno, limoneno e outras substâncias, se ela tiver um predomínio do mirceno, ela vai ser chamada quimiotipo mirceno. Os quimiotipos são assim, eles têm as mesmas substâncias, só tem teores variados. Então, ela vai dar um cheiro diferente e, muitas vezes, um efeito farmacológico diferente também. Então, vocês veem que existe uma complexidade, né, no estudo de plantas medicinais e vai ter uma complexidade no uso também, tá? Esse aqui é o capim cidreira fino, não é aquele que a maior parte das pessoas conhece, que geralmente tem a folha mais larga, que é o capim-limão, que é originário da Ásia, que se chama Cymbopogon citratus. Esse aqui se chama Eleonurus muticus. Então, é uma planta nativa da América, por isso que eu coloquei aqui, em vez do outro capim-limão. Parece ter os mesmos efeitos, é chamado também de erva cidreira, e também já tem vários quimotipos diferentes dessa planta aqui, né? Então, vocês veem um potencial que tem essa planta, se for bem estudada e tudo. Depois eu trouxe mais os boldos. Tá? Os boldos são plantas que têm em comum o sabor, né? O sabor amargo. Então, são utilizados muito para dispepsias e todos são chamados de boldo do Chile, né? E não são todos boldo do Chile, tá? Então, aqui nós temos, esse aqui, ó, é o verdadeiro boldo do Chile. Vocês veem que ele tem uma flor, assim, que parece que tem um monte de pontinhos, são grânulos cheios de óleo essencial, e a gente encontra ele na farmácia assim, ó. Então, vocês veem aqui que ele já tem o bordinho recurvado, e assim você vai encontrar a folha inteira na farmácia também. Essa planta é muito utilizada, e é uma planta que é contraindicada na gravidez por ter um alcaloide chamado boldina, que pode causar teratogênese ou um efeito abortivo, tá? Então, ela tem, de comprovado, um efeito colerético e colagogo, então ele ajuda a produção de bile e a expulsão dela. Então, ela tem um perfil diferente dos outros boldos. Então, em comum, provavelmente receberam o nome em comum, porque são usados principalmente para dispepsias, certo? Aqui nós temos o boldo peludo, ou Coleus barbatus, que ele tem uma folha mais peludinha e tem essa flor bem bonita aqui, tá? Então, esse aqui já foi uma planta das mais citadas nos levantamentos etnobotânicos que ocorreram no Brasil todo, como uma planta medicinal, mais do que as outras comuns. Então, provavelmente por tratar dispepsias. E, às vezes, essa planta, por exemplo, você não pode fazer uma dose muito grande, usar muito tempo, porque ele pode causar uma gastropatia também, pode causar sintomas gástricos, tá? Então, a dose ideal é pegar uma folha ou meia folha dessa e fazer uma infusão. Ou a pessoa pode também pegar essa folha, esmagar, botar água fria, coar e depois tomar. Também pode ter um efeito interessante, tá? E tem pessoas que mascam ela. Isso aqui é o boldo pequeno ou boldo gambá. Tem muita gente que chama essa aqui de boldo do Chile, e ela não é. Todas essas três aqui, ó, são originárias da África, e eu conheci ela porque eu tinha um vizinho que era um gastropata, que usava cimetidina, aquelas outras coisas, e não melhorava. E ele começou a usar essa folha, mascava ela. Ele mascava
umas 4, 5 folhas por dia quando ele tinha sintoma. Ele também usava muito aquele hidróxido de alumínio, que causava distúrbios obstrutivos, né? Ficava mais obstipado o intestino dele, e com isso aqui ele se livrou de todas aquelas outras e só usava essa planta. E aí, como é que a gente fica? Como é que a gente vai entender esse processo, né? Então, ela é uma planta bem amarga, e eu, por exemplo, passo mal se eu secar ela ou eu cheirar ela. Às vezes eu estou dando aula lá no horto e cheiro ela e começo a ficar meio tonto, tá? Mas é uma planta que tem um potencial e não tem estudos. Então, também aqui não se usa para graxa. Nenhuma dessas aqui tem boldina, tá? Só esse aqui que tem boldina. Então, muitas vezes você vai ler um livro popular e ele traz informações porque ele pega todas as informações dessas 4 e coloca uma foto de uma planta e põe todas as informações. Tá? E às vezes não tem nada a ver. Então, a fonte de informação também, de preferência, tem que ser mais fidedigna. E essa aqui é o Marcelão, ou Marcela, ou Oró, ou Árvore do Pinguço, ou Alumã, que é uma planta também nativa da África e que é utilizada também para distúrbios gástricos. Tá? A planta que tem mais estudo dessas 4 é esse boldo do Chile, e também é uma das plantas mais vendidas no mundo todo. Tá? Então, disse que a gente não sabe como é que o ser humano descobriu as plantas. Então, existe aquela teoria de tentativa e erro, viu o animal usar alguma coisa e tal. Então, dizem que essa aqui foi observar que os cabritos lá e os seres parecidos com os cabritos que tinha nos Andes tinham menos flatulência e arrotavam menos quando usavam mascar dessa folha aí. Então, essa é a história, a gente não sabe, pode ser só uma anedota, tá? Então, esse é o Pelmus Boldo. Pelmus Boldo, Coleus barbatus, Coleus ornatus, agora também chamam de Coleus formosos, e Vernonia condensata ou Gymnanthena amidalina, para vocês verem que eles também, de vez em quando, reclassificam o gênero, a espécie, e daí gente que nem nós, assim, fica, né, tem que redecorar tudo. E, para finalizar, eu trouxe 2 plantas bem interessantes, e agora eu estava pensando que vocês vão publicar isso aí na internet, né? Então, essa planta aí, eu comecei a utilizar ela para tratar gota. Então, gota é uma entidade nosológica muito discutida ainda, porque não se sabe exatamente, né, o que acontece. E as pessoas usam várias substâncias, e eu comecei a utilizar em vários colegas médicos que tinham gota, eram mais velhos que eu na época, e me pediam um tratamento alternativo para gota. E eu disse assim, olha, tenta associar a erva balieira com chapéu de couro. Então a gente usa 3 folhas de erva balieira e um pedaço do tamanho da mão da pessoa do chapéu de couro para uma xícara de água quente, joga em cima das folhas bem picadas, toma 2 a 3 xícaras por dia sem adoçar durante até 10 dias. Se a pessoa tiver um efeito não agradável, suspende, porque eu já tive casos que eu tive que tirar uma das plantas da formulação porque não foi interessante para a pessoa. Tá? Mas, de modo geral, elas são bem toleradas. Então, é um exemplo de coisas que não se deve fazer, o pessoal diz, de associar plantas sem a gente conhecer. Mas, no caso, eu fui muito feliz, porque os resultados foram muito bons. Tá? Então, e aqui eu acho que... Tem mais um slide ali, César? Tem mesmo. Então, chapéu de couro, essa aqui, tá? Vocês veem o tamanho da folha, ela pode atingir até 15, 20 centímetros. E essa aqui é a erva balieira, que é muito comum aqui no nosso meio, tá? Então, é uma planta nativa. Inclusive, assim, o pessoal que faz, por exemplo, aqueles condomínios, se vai no condomínio, eles tiram tudo, inclusive as ervas balieira. Eles deviam aprender, até os arquitetos tinham que conhecer planta, para saber que existem plantas que atraem a avifauna, que é importante que sejam mantidas. Então, ó, quando faz aquele jardim, não plantar só coqueiro, planta lá um pé de erva balieira, que é muito bonito, é comestível a erva balieira, o fruto dela, a folha dela pode ser usada como tempero e tem uso medicinal. Quer uma coisa melhor que isso, você tem no teu pátio, né? Então, essas coisas que a gente sempre está na batalha. Ah, eu trouxe mais planta, tinha me esquecido. Essa aqui é uma queridinha, minha adorável erva santa, ou garupá, os gaúchos garupá.
Essa aqui também se usa para azia e má digestão, e se usa fazer chá ou mascar folha. Também se usa para gripes e resfriados. E estudos mais recentes mostram que talvez ela também tenha um efeito sobre o humor da pessoa, como a Luísa Trifila, que eu mostrei anteriormente, que é o cidrão ou cidró. Uma história engraçada, que não é uma história engraçada, mas uma história que eu recolhi, foi uma ocasião, eu estava no Rio Tavares, atendendo, chegou um senhor que, sabidamente, uma pessoa com úlcera, que fazia tratamento, que estava com muita azia. E eu disse assim para ele, o senhor aguarda um pouquinho que eu lhe atendo, porque agora eu estou atendendo uma pessoa. Mas, enquanto isso, eu fui ali atrás, quem não conheceu aquele posto de pedra, infelizmente nós saímos de lá em 2011, fui lá e peguei a erva santa, que se tem alguém aqui que trabalha na unidade do Rio Tavares, tem 2 pés de erva santa lá, dei 2 folhinhas para ele e falei para ele, o senhor vai mascando a folha sem engolir a folha, vai só mascando e engolindo a saliva. Aí 1 hora depois, mais ou menos, eu fui atender ele e perguntei o que ele achou. Ele falou assim, olha, eu senti refrescar a minha garganta. Ele fez esse movimento assim, com ela, tá? Então, é uma opção muito interessante, eu uso muito essa planta, tá? A Luísa gratíssima, a erva santa. Depois nós temos as tansagens, e realmente esse vai ser o último. Essa aqui é uma planta também introduzida, apesar que a gente parece que ter, como essa aqui, a planta do Australis, ou tomentosa, é uma planta comestível também, muito segura, quase não tem contraindicação a ela, a não ser uso em grávida, tem vários usos para amidalite, para vulvadinites, para problemas respiratórios pulmonares, para diarreia. Existe uma espécie de plântago, que é a plântago ovata, que se produz um remédio laxante formador de bolo fecal, e se usa para parar de fumar, se usa... Eu conheci um relato de um cliente dizendo que usava para hipertrofia de próstata dele, que foi favorável. E uma ocasião, num CPEX, a gente tinha um vaso de tansagem na entrada do nosso stand, e passou uma moça que estudava neurociência, era uma jovem. Ela disse assim, uma jovem, uns 27, 28 anos, disse assim, essa planta tem dopamina? Ela perguntou bem assim para mim. Eu disse assim, que eu saiba, não. Mas eu também não conheço toda a extensão da química dessa planta. Mas aí eu perguntei, mas por que tu perguntasse isso? Porque eu uso essa planta para tratar TPM que eu tenho. Então, vocês veem como é que a gente acaba adquirindo informações sobre as plantas, porque em algum momento tu pode reproduzir o uso. Por exemplo, tem uma pessoa que tem lá uma TPM que tu não consegue lidar com ela, quem sabe a tansagem consegue. Né? Porque a tansagem, na medicina chinesa, é considerada uma planta fria. E ela tem substâncias que têm ação analgésica, anti-inflamatória, ela também tem bastante mucilagem, por isso que ela tem uma ação muito benéfica sobre ferimentos, essas coisas assim. Então é uma planta muito interessante, tá? Tansagem, não é a planta dos tansos, não, é a tansagem. Certo, gente? Então, vou parar por aqui e agora vou voltar para ali, para conversar com vocês, se vocês ainda estão com paciência. Pronto, voltei. Estamos aqui. Então... Vamos ver se tem alguma coisa aqui no... pois agora. Eu acho que no chat aqui ainda não tem nada, mas só eu e a Júlia comentando da saudade que a gente tem da disciplina de plantas e do horto. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar isso. O Ia mandou uma dúvida. Pergunta. Isso, eu posso ler ela para ti. Tá. Oi, prof, boa noite. Tu pode falar um pouco sobre o uso de hipérico no manejo da depressão? Queria saber um pouco sobre a forma de preparo e quantidades indicadas para os pacientes. Certo. Então é assim, ó, gente. Esse é um assunto muito delicado. Primeiro, porque o que é depressão? Primeiro é o diagnóstico, certo? Então, assim, no uso popular da Europa, o hipérico perfurato era usado como ansiolítico, além de outras coisas. E você sabe que a indicação dela é para depressão leve a moderada. O que significa depressão leve a moderada? Então, eu, por exemplo, não trato depressão com hipérico perfurato, apesar de toda a literatura que tem. Porque é uma literatura que tu vai ver também, tem muita interação medicamentosa, ela não tem, ela pode ter, determinadas pessoas terem alergia a elas, e ela não tem o perfil de tratar depressão, que é depressão de verdade. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso
O que é que a pessoa te traz? Porque assim, nós vivemos hoje uma epidemia de uso de antidepressivos, né, medicamentosos. Vão passar para usar uma epidemia de hipérico? Não acho razoável. Se você tem uma ansiedade, tu pode usar uma outra opção. Eu, por exemplo, assim, ó, por isso que é interessante que essa liga seja, né, não é da saúde da família exatamente, mas essa da atenção básica, porque eu uso acupuntura para tratar ansiedade e depressão. Eu encontrei uma cliente minha lá no ambulatório, por acaso. Onde é que ela estava indo? No psiquiatra, para tratar uma depressão. O que ela disse para mim? Foi Deus que te mandou aqui? Eu digo, não, eu trabalho aqui. Por quê? Eu queria voltar a fazer acupuntura porque eu estava tão bem naquela época da minha depressão, dessas coisas. Entende? Então é assim, Yuri, né? Fez a pergunta? Ian. Ian, é assim, ó. Eu não apostaria usar o hipérico nesse momento para tratar uma depressão. Se for leve a moderada, vamos reformular o diagnóstico e reouvir a história da pessoa, que é muito importante isso, sabe? Então, assim, ó, tem que ter cuidado. Outra coisa, nós temos hipéricos aqui no Brasil, o hipérico brasiliense, hipérico cognato, que são plantas que também têm perfil farmacológico parecido com o hipérico brasiliense, ou o hipérico perfurado, tá? Então, assim, ó, eu acho que eu não respondi o que tu queria exatamente que eu respondesse, sabe? Eu sei que tem estudos mostrando, mas eles não são claros o suficiente. E a gente não tem clareza de diagnóstico. Então, para a gente evitar cair na medicalização excessiva, porque a gente não tem outro instrumento de trabalho, vamos nos apropriar de outro instrumento de trabalho, que você possa fazer uma condução diferente desse tipo de coisa. Tá? Então, vocês veem que eu não puxo brasa completamente para o assado das plantas medicinais. Não, a gente tem outras formulações, outros tipos de interação e de tratamento que talvez sejam melhores do que usar uma planta, porque você vai acabar usando o hipérico como você usa a imipramina, a fluoxetina, entende? Não ter clareza daquilo que você está utilizando. Se você quer fugir da imipramina e da fluoxetina, vá para a acupuntura. Você vai ter um efeito bom para ansiedade, essas coisas, mesmo que não tenha estudos, né? Porque tu sabe que nós temos a medicina baseada em evidência que sai nos livros, e nós temos a medicina baseada em evidência que você vê, o que você vê, né? Qual, por exemplo, qual é o teu papel como terapêutica numa prescrição médica, né? Então, se você é um terapeuta e você faz digamos assim, uma interação com a pessoa que não seja favorável à ação terapêutica, mesmo que tu use o remédio adequadamente, ele pode não funcionar, porque existem outras interações entre dois seres, né? Você que detém o conhecimento, que é o médico, que estudou na escola, e aquele indivíduo que vem com a vida dele. E muitas vezes ele discute, e muitas vezes ele não te afronta, porque é digamos, uma convenção, mas ele sai daí e vai procurar o tratamento, que é o que acontece. Entende? Eu me lembro que eu atendia uma senhora na Costa da Lagoa que tinha uma dor no braço, porque ela tinha um distúrbio familiar lá. Tarará. O que eu fazia? Eu botava sementinha para dor no braço, ela ficava sem dor no braço, ia embora para casa, voltava na outra semana botar mais sementinha. Um dia a família achava que aquele tratamento estava muito banguela, vamos dizer assim, porque essa aproximação de todo dia também permite que você conheça melhor o que está acontecendo. E pagou uma consulta e foi no médico particular. Qual é a receita que ela ganhou? Um ansiolítico, diazepam. 30 dias depois, ela foi no posto pegar a segunda receita, porque não tinha dinheiro para pagar outra consulta para pegar a receita. E a sala de espera estava cheia, e ela diz assim, pô, César, por que tu não me desse esse remédio milagroso que me tirou a dor, me tirou tudo? Né? E eu fiquei com aquela cara de, como é que é, cachorro que fez arte, sei lá. O que eu ia responder para ela? Passou-se o tempo. 6 meses depois, ela veio pegar a receita e pediu para botar sementinha para dor no braço. Entendeu? O que aconteceu? Ela ficou adita a uma droga, que ela é difícil tirar dela agora, mas continuava com a dor. Então, esse tipo de situação que eu vivi me fez refletir sobre isso, entendeu? É fácil lidar com isso? Não, não é fácil. Um dia eu atendi uma pessoa na unidade
que estava chorando, estava triste, e começou a usar fluoxetina. Começou a ter ideação suicida. Ela era lá do Morro das Pedras, foi parar ali no Rio Tavares, porque alguém tinha dito, eu disse, eu só posso fazer acupuntura. Então tá, para de tomar o remédio e faz acupuntura. Ela se curou? Não. A cura é uma coisa difícil, principalmente nessa área de distúrbio de humor. Mas tu pode lidar e minorar muito o sofrimento e às vezes a pessoa tem uma vida melhor, vamos dizer assim. Então é por isso que fica a minha história com o hipérico, tá, Ian? Mas se você usar o hipérico, cuidado com o sol, porque tem relato de que ele tem também fotodermatose, principalmente dos olhos, né? E da retina. E cuidado com as interações medicamentosas, tá? Anticoncepcional, ele tem interação medicamentosa com antirretrovirais, então a gente tem que ter cuidado. Apareceu mais alguma? Desculpe, eu não sei se eu te respondi. Se eu não te respondi, tu pode rearguir. Tem várias perguntas aqui no chat, mas se o pessoal quiser abrir o microfone para perguntar também, fiquem à vontade, tá? Tem mais Deixa eu ver. pergunta? Tem. Então pergunta aí. A Larissa comentou que tomava muito chá de tansagem para infecção urinária. E qual é a experiência da Larissa? Me diga, Larissa. Ela funcionava? Funcionava. Desde pequena meu pai me dava e ainda tenho lá em casa. Vice? Não, e a tansagem é bom porque a gente acha em qualquer lugar, né? Ela é Ela nasce considerada assim uma... no. Tava Ela na nasce brita lá na em casa. calçada. É. Tu sabe que aqui ela é chamada de pé de italiano, porque dizer onde o italiano pisava, ela nascia. E nos Estados Unidos é chamado pé de inglês, porque onde o inglês pisava, ela nascia. Então ela é uma planta bem interessante. Realmente. O Vinícius perguntou se alguma planta pode ser usada no alívio de dores osteomusculares. Pode. Então, assim, o que é uma dor osteomuscular, né? Da onde advém essa dor? Mas tem talvez a cúrcuma, por exemplo, é um remédio, até vende-se produtos a partir dela, né, feita a partir dela, produtos fitoterápicos, vamos dizer assim. Mas a cúrcuma é uma planta que pode ser utilizada, mas sempre tem que fazer atividade física, porque o que é uma dor osteomuscular, né? Da onde que vem essa dor, o que causa essa dor, o que piora, o que melhora, o que o humor interfere ou não na dor. Mas eu tenho usado, tem assim a erva balieira, uma planta, né, que tem menos estudo, por exemplo, que a cúrcuma, mas também pode ser utilizada a cúrcuma. Depende da dor, ela funciona com 1000 folhas, depende. E depende muito, assim, porque a relação da pessoa com a dor, sabe? Qual é o interesse que a pessoa tem na dor dela? Porque o Lee sempre conta uma história, que uma vez ele fez acupuntura numa pessoa e tirou a dor da pessoa, daí a pessoa voltou lá um tempo depois perguntando se não podia devolver a dor dela, né? Porque tinha alguma relação, alguma interação com a vida dela. Então a gente tem que ter todos esses elementos para a gente poder tomar uma decisão. Mas dor hoje eu trato com acupuntura em primeiro lugar, né? Que é um tratamento muito interessante, sabe? Bem interessante. Eu acho que vocês deviam aproveitar e frequentar mais lá o ambulatório de acupuntura, e já que vocês são estudantes ainda, perguntar por que não se cria uma disciplina curricular de acupuntura. Eu acho muito interessante. Todas essas coisas, por exemplo, assim, ó, como hoje eu estou, claro, eu estou fazendo mais acupuntura, tudo que vocês me dizem, eu uso acupuntura. A maior parte das coisas. Uso planta, uso. E de vez em quando, muito raramente, quando muito favorável, eu uso um remédio homeopático, apesar de dizer que não serve para nada. Tá? Então, hoje, a minha terapêutica principal é acupuntura, mas eu também uso antibióticos, uso tudo, tá, gente? Esse dia eu atendi um cara que estava com bicho geográfico, que já tinha tomado antibiótico, tudo, eu dei ivermectina para ele. Né? Tem indicação? Tem. Tem efeito adverso? Tem. Usei. Porque os tratamentos... Poderia tratar com outras plantas? Poderia, mas
né? Entende? Então, é assim, ó, para saber o seguinte, ó, não é vá usar isso ou aquilo, não, seja terapeuticamente polivalente, porque em algum momento tu vai correr para um lado ou para o outro, entende? Não é uma coisa dogmática, você tem que ser médico. O médico, digamos, é um livre pensador, ele deveria ser, pelo menos. Então, para ele ser um livre pensador, ele tem que ser que nem adquirir informação de tudo que é lado, gente. Não é só estudar medicina. Tem que estudar os dramas humanos, as coisas, porque eles se repetem quase sempre. Nós somos a mesma espécie lá, sei lá, há quantos mil anos, eles acham que é quase 1 milhão, mas ninguém sabe direito. Talvez 100 mil, talvez 50 mil, entende? Então, isso que é o mais importante. Então, por exemplo, uma vez eu estava numa reunião daqueles negócios reestruturantes do curso lá, e eu disse assim, o estudante de medicina tem que aprender a tirar uma dor de cabeça com a mão. Se olhar matasse, aquele dia eu já teria sucumbido. Porque, claro que pode, gente. Entendeu? É lógico. Por que usa essa montoeira de massagem? Funciona? Por que as pessoas saem da massagem melhores? Eu usava, tu vê, eu botava sementinha de mostarda com micropore nos pontos de acupuntura. Né? Me chamava de charlatão por isso, assim como me chamam de charlatão por causa do orto. São tão tansos que nem sabem quem eu sou de verdade. Mas eu me lembro que uma vez tinha uns alunos fazendo estágio lá e tinha um que estava com soluço. Como é que se trata soluço, né? É dar um susto, gole d'água, dar uns pulinhos, sei lá, nada funcionou. Aí eu botei aqui, ó, 3 sementinhas aqui e o micropore e o cara parou de soluçar. Aí eles contando depois que estavam indo embora num fusquinha, tinha um que tinha um fusquinha, e eles conversando, não, César, eu acho que nós somos trouxa, ele, sei lá o que ele fez, não sabe, vou tirar essa coisa. Ele, assim que ele tirou, ele começou, o quê? Soluçar, e não conseguiu parar depois de novo. Eu acho muito engraçada essa história. A outra foi o dia que eu estava estudando acupuntura e chegou a dona Jandira com uma dor nas costas, era uma senhora já de quase 80 anos, e eu disse, o que tu não consegue fazer, dona Jandira? Eu não consigo me abaixar assim. Aí eu abracei ela e botei o dedo aqui, que é um ponto de acupuntura, que para quando tem uma dor lombar aguda, se você apertar aqui, pode aliviar a dor da pessoa. Aí eu abracei ela e apertei aqui e disse, agora a senhora faz o que a senhora não consegue fazer. Ela baixou lá embaixo, voltou, baixou e tal. Ah, aí depois o aluno que estava... Não, César, tu hipnotizou ela, cara. Como assim hipnotizou ela? Existe uma clareza, existe um ponto que funciona, entendeu? É uma coisa maluca, mas funciona. Então, eu vejo todo dia. Eu tinha uma paciente que dizia que quando eu botava sementinha no pulso dela, no pericárdio 6, ela dizia que parecia que ela tinha tomado um diazepam. Será que era só, entende? Era só o efeito placebo da... Não, né? Era alguma coisa mais de que funcionava. Então, esse é o sentido que eu acho importante discutir as práticas integrativas. É como mais uma possibilidade terapêutica que você tem na sua mão. Entende? E que, às vezes, não demanda tecnologia, que é mais importante ainda, né? Então, são essas coisas assim. Mais alguma pergunta? Desculpe se eu não respondi adequadamente, porque às vezes eu pego um discurso e vou pela estrada fora. Não, acho que tá ótimo, César, obrigada. A Ju Então, perguntou se pode abrir o áudio para perguntar. Pode, Ju? claro, por favor, e a câmera também. Tá abrindo Senão eu aqui acabo a não câmera, eu tô conhecendo vocês. meio Oi, descabelada aqui de Júlia. um dia. Professor, Puxa vida, tinha que se pentear antes. Eu também não me penteei. Mas estamos igual. Fala, eu Júlia. tenho uma pergunta para fazer sobre a tensagem aqui, inclusive relacionada à infecção urinária, que a Larissa já falou. Eu já ouvi muito falar do uso dela para infecção urinária, mas mais tipo para cistite, né? E recentemente eu tive uma amiga que ela estava com pielonefrite de repetição e ela teve que parar de tomar antibiótico porque, enfim, o médico falou que ela já estava muito tempo tomando, não estava dando certo, e ela ia ter que ficar um tempo sem tomar antibiótico. E sem tomar analgésico, sem tomar nada, sofrendo pra caramba. Eu fiquei pensando, putz, será que... Falei pra ela, procura aí, ver se você encontra tensagem para tomar. Mas daí eu não sei se o professor já ouviu falar de usar tensagem nesse caso, ou se é mais para cistite mesmo.
Não, olha só, Júlia, a gente tem que ser muito claro numa coisa. Se eu pegar uma pessoa com pielonefrite, eu vou tratar ela com antibiótico. Porque é um caso grave, etc, etc. E você tem uma clareza que se você esterilizar, digamos, aquela região, a resolução é mais fácil, tá? Então, nesse caso que ela já foi usado, foi proibido usar antibiótico, e eu não sei qual é a causa da pielonefrite de repetição. Ela tem alguma alteração anatômica, alguma coisa, tem cálculo? Porque isso é importante saber. Mas ela poderia usar tansagem, entende? E assim, ó, ela mora onde, Júlia? Em Ah, lá Floripa? no. Não, não, ela tá em Goiânia. Vai no acupuntor, porque diminui a dor, pelo menos, entendeu? Então é assim, ó, se ela tem o aparelho urinário dela íntegro ainda, não tem nenhuma alteração anatômica, não tem cálculo, não tem nem outra coisa, o que que acontece com essa pessoa, entende? Por que que ela tem isso? E por que quando começou, então tem uma série de coisas, sabe? Então, mas a acupuntura provavelmente seja favorável para ela na questão da diminuição da dor. E ela poderia usar também a tansagem, implanta major. Tu pode dizer para ela assim, ó, Júlia, que ela use, experimente e vê qual é o efeito que tem, porque é assim que a gente acaba muitas vezes fazendo. Mas ela não é uma planta, por exemplo, que seja nefrotóxica ou alguma coisa assim. Pelo menos não tem nenhum indício dela, então tu pode usar, tá? E fazer acupuntura. Deixa eu Que é aproveitar para muito fazer bom. outra pergunta também. Que o professor falou da Marcela, que o senhor recomendava para herpes, né? E eu fiquei me perguntando como, é uma infusão, alguma coisa? Uma Passa? infusão, faz uma infusão. Faz uma infusão e faz compressa, Uhum, tá? tá. Mas assim, ó, por exemplo, na Europa já tem pomada de Melissa officinalis para isso também, entendeu? Para herpes. É claro, porque se nós tivéssemos uma sociedade inteligente e usássemos os nossos produtos naturais, a gente poderia produzir um creme, uma pomada de Marcela, entendeu? Porque assim, ó, hoje você não encontra no mercado. Você pode mandar fazer, por exemplo, se achar que é mais interessante fazer pomada, mandar fazer numa loja que faz essas farmácias de manipulação, entende? Porque eu sempre falo mais em fusão, mas qualquer planta você pode fazer qualquer produto a partir dela, tá? Mas ela é bem benéfica, viu? Então, infusão. Tá bem, prof. Obrigada. Isso, Saudades. Vou sumir aqui nada. agora um pouco. Tirar a câmera. Tá bom. Falou. Tchau, então. Até daqui um pouco, aliás. É, Então, tem mais uma pergunta aqui no chat. síndrome do intestino irritável. Isso, Qual que é a pergunta? eu já vi. E o pessoal tem usado menta, uma hortelã, para intestino irritável. Tá? É a menta. Ah, acho que não me lembro se é a menta espicata. Mas tem uma menta, tem até na literatura, digamos assim, artigos sobre isso, tá? De usar a menta para colo irritável. E, claro, a acupuntura pode ajudar. Mas eu acho que ela poderia tentar usar a menta. Eu vou ficar devendo o nome da menta da espécie, tá? Depois eu vou dar uma procurada e mando notícias para Maria Luísa. Ai, professor, se eu te disser que eu não lembro direito do que é menta, do que é hortelã. Eu sei assim, ó. As aulas têm pouca capacidade de retenção, mas não é por tua culpa, entende, Maria Luísa? Eu sei que é muito. E também aquela aula não é assim, aquela coisa. Então, assim, todas as hortelãs são menta, mas nem toda menta é hortelã. Então, nós temos, por exemplo, a menta pulégium, que é um poejo. E depois tem as outras todas, tá? E as mentas, elas hibridizam muito fácil, elas trocam informação genética. Então, eles dizem que toda essa variedade de mentas que existem, tu vê que encontra de vários tipos, várias cores, vários.
originários de 2 ou 3 espécies que se cruzaram. Tá? Então, lembre-se disso. Menta, a hortelã é uma menta. Tá? Mas claro que tu vai confundir. Por exemplo, nós temos uma minta, que parece uma hortelã, mas ela é uma calaminta, não é uma menta. Então, é só o tempo que vai te dar essa experiência, sabe, Maria Luísa? Mas, geralmente, quando se fala hortelã, nós estamos falando de uma menta. Tá? Mas é palpar, cheirar e ver, não adianta. Enquanto não ter essa prática, fica mais difícil. A gente Muito estava bem. falando que tem saudade de dar aula presencial de plantas, de ficar cheirando um monte de planta. Porque era realmente como a gente aprendia mais, né? Mas vocês podem frequentar o horto, tá, gente? É Agora só desamarrar o portão, quando vocês tiverem tempo. Vocês não vão para lá mais, né? Então, agora tá meio complicado. Uma vez só que eu tava lá pelo HU, daí eu passei lá pra roubar umas amoras. tudo bem. Você gosta de amora, Maria Luísa? Adoro. Olha aquela velha piada, vou contar pro teu pai que tu namora. Brincadeira. Então, certo, pessoal? Mais alguma pergunta? Aqui no chat não tem nada. Só se mais Tá. alguém quiser abrir o microfone para perguntar, fiquem à vontade. Se vocês quiserem, pode perguntar. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a Maria Luísa tem o meu e-mail, ela pode me encaminhar alguma coisa. Sejam bem-vindos sempre lá na acupuntura, por favor, tá? Posso dizer boa noite? Fica à vontade. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, tá? E uma boa noite para vocês. E estou sempre à disposição, tá, Maria Luísa? Qualquer coisa, me dá um alô. A gente agradece, César. Obrigada, viu? Foi muito legal. Até mais. Também achei. Obrigada, prof. Tchau. Tá, tchau.